Olá, eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre como que é a terapia transformacional. Muitos me perguntam com dúvidas como que funciona e buscam atendimento. Então eu fiz aqui um roteirinho para ajudar. Um pouquinho falando sobre mim primeiramente, né? Eu sou Michele Martini, eu comecei canalização de mensagens dos mestres ascensos em torno de 18 anos atrás. O trabalho todo começou através de um trabalho de reiki. Eu fui sintonizada no reiki, abri meu canal para canalizações, e aí eu fui só progredindo, complementando com mais cursos, com mais especializações na área. Vocês podem ver depois no site, no meu currículo, e entender um pouco mais sobre a minha trajetória, que é bem longa. Agora, falando um pouquinho sobre as canalizações, eu perguntei aos mestres. Como que surgiu? Então, bem no comecinho, eu comecei a canalizar mensagens dos mestres ascensos. Meu amigo Gabriel Raia Lunar, que tem o Sementes das Estrelas, publicava algumas mensagens no site dele. O Caliel Conrado, que era da rádio Portal da Ascensão, fez uma entrevista comigo. E aí eu fui me tornando cada vez mais conhecida e o pessoal vinha me procurar muito para pedir orientação, né? Trazer seus problemas pessoais, tirar dúvidas sobre questões da vida, né, pessoal. E eu sempre, quando ia responder a pessoa, acabava canalizando uma mensagem do Mestre Ascenso. Na época, a congregação ainda não existia, mas eu era muito amiga, né, muito próxima, assim, na época, convivia muito com o Tiago Strapasson, que também era um canalizador, e a gente tinha muito essa vontade de fazer esse trabalho de pergunta aos mestres. Então, a gente começou juntos na época, né, as pessoas enviavam perguntas no site e a gente canalizava a resposta. No final, acabei continuando com esse trabalho sozinha e estamos aí, né? A terapia transformacional, agora falando um pouquinho sobre a terapia. Ela surgiu das canalizações, então os mestres trouxeram a técnica, foram trazendo através de mensagens e as coisas foram se conectando, né? Vieram blocos de informações separados, e aí eu fui fazendo as conexões. Ainda não consegui montar um manual completo da terapia transformacional, porque ela é muito grande, então já organizei cursos de nível 1 e nível 2, mas vai até o nível 5, né? Quero organizar um livro também, no passar do tempo aí, quando eu tiver conseguir um tempinho, quero organizar um livro para deixar tudo bem claro, como que é a terapia, as etapas, né? Todas as técnicas utilizadas. Mas a terapia consiste no trabalho dos 7 raios, né? Dos 7 raios cósmicos. Então, são o raio violeta, o cristal, o branco, aí tem o raio rosa, o raio rubi dourado, o raio verde, o raio azul e o raio dourado. Mais explicações sobre cada raio tem no site também, Paz e Transformação. Não vou ficar aqui me prendendo muito nesses detalhes, né? Porque é bastante informação. Então, a terapia utiliza os raios cósmicos no tratamento, todo o ancoramento, toda a egrégora da congregação de paz e transformação, né? Que é toda a grande fraternidade branca, trabalha junto comigo nos atendimentos. Então, para cada caso é uma egrégora, né? Um pedacinho da egrégora que trabalha, né? Sempre irradiando a chama que é necessária para aquele atendimento. Também alguns amparadores espirituais ajudam. Então, o trabalho consiste muito nessas etapas aqui, contando um pouquinho de como que é um atendimento, né? Vou dar um exemplo, assim. Então, por exemplo, a grande maioria dos atendimentos acaba consistindo em pessoas que me procuram num estado de desequilíbrio mesmo, né? Então, a pessoa normalmente tem uma situação que ela quer resolver na vida dela, mas ela não está em equilíbrio no momento que ela me procura. Acontece em raros casos em que a pessoa tem muita clareza do problema que ela quer atuar, que ela quer trabalhar, e ela já trabalhou nela, várias questões, ela está bem equilibrada, ela só precisa resolver um ponto específico. Esses são raros casos, né? Os maiores casos são das pessoas que vêm realmente no estado de desequilíbrio. Então, aí a terapia normalmente não é uma regra, tá?
ela consiste em limpeza, reequilíbrio, então é trabalhado a ativação de todos os raios em todos os corpos, né, sutis e no corpo físico da pessoa. Isso já ajuda a pessoa a se centrar mais, ela se equilibrar, ela se sintonizar com a sua divina presença eu sou, que é a sua verdade, a sua manifestação divina. De passado o primeiro atendimento, que normalmente é trabalhado mais essas questões, a gente dá um prazinho aí de 21 dias, porque é um prazo de reprogramação, é um prazo para ancorar na pessoa todas as informações, toda essa reconexão. Então, ela precisa de um tempo para que toda essa energia que foi trabalhada nela se assente nela. Aí tem muita gente que vem me perguntar sobre atendimento semanal, que é terapia semanal. A terapia transformacional, nesse modelo que foi trazida pelos mestres, ela não é uma terapia semanal, ela é uma terapia a cada 21 dias. Não vou te dizer que não acontecem exceções, já aconteceu de eu ter uma cliente que foram 3 atendimentos e foi uma sequência do outro semanal. Foi um processo bem intensivo que ela passou, e até se for perguntar para ela como que foi essa fase, foi uma fase bem intensa, então é bem mais difícil, bem mais doloroso passar por um processo de terapia transformacional com um espaço curto de tempo entre sessões, porque as questões que a gente trabalha são questões muito profundas, então a gente precisa deixar o nosso corpo assimilar, precisa deixar nossa mente assimilar com calma as informações. Então, passados os primeiros 21 dias, normalmente são passadas algumas recomendações para esses primeiros 21 dias, normalmente algumas práticas, algumas formas de pensar que precisam mudar, algumas orientações específicas do caso daquela pessoa, ela pratica do que foi orientado pelos 21 dias, e ao final dos 21 dias é feito o segundo atendimento. O segundo atendimento normalmente consiste em acesso a registro acástico. Desprogramação mental, no caso, muito quando é ligado a implante extrafísico, quando a pessoa carrega o implante, contratos de outras vidas, ou alguns traumas, alguns comportamentos que a pessoa traz para essa vida, que são relacionados a experiências vividas em encarnações passadas, que ainda atrapalham a vida da pessoa agora, porque gravaram na pessoa um comportamento, uma reação, diante de algumas coisas da vida que deixa ela num ciclo repetitivo de sofrimento, né? Então já acontece de trabalhar em remoção de contrato, trabalhar em remoção de implante extrafísico, trabalhar em reprogramação, em desprogramação, em vinculação de vidas passadas, aonde você foi um personagem que trazia muita força, que talvez seja um personagem que para o que você está vivendo nesse momento vai te ajudar. Então, acontece tanto de iluminar esses fios de conexão de vidas passadas que estão desequilibrados e trabalhar na cura, acessando essas vidas, e também acontece em outras vidas, onde você teve uma lembrança boa, onde você atingiu um patamar muito elevado e reconectar com você nessa vida para te fortalecer. Então, acontece isso também. Finalizado esse atendimento, que é o segundo atendimento, é onde a parte mais intensa, tem gente que chama de cirurgia espiritual, enfim, tem várias nomenclaturas. Aí a gente aguarda mais um prazo de 21 dias e vai para o terceiro atendimento. O terceiro atendimento, normalmente, esse período de 21 dias entre o segundo e o terceiro é um período bem difícil, porque quando a gente desconecta esses fios, né, a gente ilumina esses fios que estavam ligando essas pessoas à origem, da onde que vinha o comportamento de sofrimento, da onde que vinham os problemas, a pessoa se sente um pouco perdida, porque ela não tem mais fundamentação, por mais que fosse inconsciente, de alguns comportamentos e algumas coisas que acontecem na vida dela. Então, ela precisa de um tempo de assimilação. Vai ser um tempo delas tentar mudar hábitos. Porque, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, teve numa vida passada uma experiência muito traumática na morte, e isso fazia com que ela tivesse problemas de comportamento nas relações com as pessoas, na relação conjugal, por exemplo. A gente trabalhando essa vida passada e limpando esse campo, nos 21 dias após isso, ela precisa ancorar nela um comportamento diferente. Ela, sabendo do que ela passou na vida anterior, ela vai entender que aquilo não é dela, que o que ela está vivendo nessa vida é uma outra situação e que ela tem que desvincular as coisas. Só que quando a pessoa às vezes passa uma vida inteira repetindo um comportamento
X, né, é muito difícil eu falar, de repente, agora pare de agir dessa forma. Então, ela vai passar esses próximos 21 dias tentando mudar nela alguns comportamentos que já foram enraizados, mas enraizados pela prática do comportamento, pela repetição, e não porque ele tem fundamento. Por isso que vai ser mais fácil de limpar. Finalizados esses últimos 21 dias, né? Aí a gente vai para o terceiro atendimento, que é normalmente o último atendimento, na grande maioria dos atendimentos são 3, e esse último é para a gente trabalhar toda a reconexão dessa pessoa com a sua verdade, com a sua essência divina, porque assim, agora ela já limpou as questões que ela tinha que limpar, já se desconectou do que estava atrapalhando a vida dela, e agora é o momento de a gente conseguir direcionar, né, o espírito dela, ou o corpo, as questões e tudo mais, para que ela siga a vida dali em diante livre de tudo que ela vivenciou, né? Então, nesse momento são trabalhadas novas programações mentais normalmente, né? Porque aí a gente vai, por exemplo, a pessoa achava que ela não era capaz, então a gente vai gravar uma informação de que agora ela é capaz. E aí vai ser mais fácil dessa informação ficar gravada. Então, aí é muito trabalhado com implante extrafísico, não é retirada de implante, mas é implantar alguns cristais, algumas coisas, no caso, equipamentos cristais mesmo, que ancoram energia de 7 raios nas pessoas, para que elas consigam estar com aquilo ali dentro delas, para irem gradativamente ativando esses cristais e se fortalecendo. Então, é basicamente isso que acontece nos atendimentos. Não é uma regra geral, mas normalmente é assim. A outra pergunta é se eu faço atendimento de outras técnicas, tá? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, eu queria esclarecer só que a terapia transformacional, que eu citei agora um pouco do processo como que é, ela é uma terapia offline. Então, assim, não é uma terapia em que eu vou marcar um horário com o cliente, que a gente vai estar aqui frente a frente, um olhando para o outro, nem conversando ao vivo para fazer a terapia, tá? É uma terapia offline. Então, você vai me trazer a questão que você tem que trabalhar. Quem vai trazer a proposta de atendimento é eu junto com o ancoramento, e aí você dando um aceite, né, nesse contrato, que seria uma proposta de atendimento, aí a gente vai marcando as datas, né, e eu vou fazendo os atendimentos offline e enviando para o cliente o relatório depois do que foi trabalhado e as orientações, mas tudo ocorre de maneira offline, porque não ocorre nada no plano físico especificamente, é num plano muito sutil, então a conversa, estar um na frente do outro, esse trabalho não acontece, ele até atrapalharia nesse momento, né? A gente precisa que eu preciso trabalhar num outro plano, com uma outra equipe, né, para resolver o problema da pessoa. Não vou trabalhar com a pessoa aqui encarnada, conversando com a pessoa. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Agora, respondendo a última pergunta, se eu faço atendimento de outras técnicas, né? Eu faço atendimento de outras técnicas, eu não andava me dedicando muito para isso ultimamente, mas agora eu vou me organizar novamente para conseguir dedicar mais tempo. Então, eu faço atendimentos de cura quântica. Cura quântica aí já seria mais a questão de atendimento semanal, de acompanhamento semanal. Então, é muito de uma conversa rápida aí, de 30 minutos no máximo, né? E aí, mais uns 15 minutos de atendimento mesmo offline no final, que é onde eu vou aplicar a cura quântica, isso no modelo à distância, tá? Eu vou também, em breve, começar a atender presencialmente, mas é na cidade de Curitiba, mas para mim, não sei se vai ser muito vantajoso para os meus clientes, porque a grande maioria não é de Curitiba, então não ia resolver tanto essa questão. Por isso que eu estou trabalhando para entender como que eu vou fazer esses atendimentos à distância, semanais, né, para conseguir trabalhar mais essa questão do acompanhamento, e aí entendendo que não é terapia transformacional, aí é um trabalho muito de limpeza, de conversa, de esclarecimento semanal, mas um acompanhamento terapêutico, né, muito, muito tradicional. Além disso, eu também trabalho com uma outra técnica, que é a constelação sistêmica, organizacional e familiar. Então, vou citar um exemplo para vocês, tá? De como que eu consigo unir o trabalho da constelação sistêmica, organizacional e familiar com a terapia transformacional. Se você tem uma questão, vou citar um exemplo, você está em uma relação de trabalho, você está no emprego e você não está se sentindo bem naquele ambiente, tem alguma coisa que está te incomodando, você não consegue fluir, tem alguma coisa travada,
não são só questões familiares que a constelação resolve, tem as questões organizacionais. Então, eu posso trabalhar para entender o que está acontecendo numa estrutura de uma gerência, por que não está fluindo o trabalho, as relações que existem ali dentro desse sistema, né? Como que a gente pode equilibrar ele novamente, harmonizar esse sistema. Então, por exemplo, se você não está conseguindo fluir no trabalho, se você está se sentindo travado, tem algumas questões no teu emprego que não está fluindo, a gente pode fazer um exercício de constelação específico, que aí a gente posiciona, faz aquele exercício tradicional de posicionar os personagens, né, do que estão envolvidos na situação, e aí a gente vai entendendo o que está acontecendo nesse sistema, o que está desequilibrando esse sistema para conseguir harmonizar ele. Entendido o que está desarmonizando o sistema, a gente pode trabalhar na terapia transformacional para acessar essas pendências, porque a gente tem que lembrar que a gente estabelece ligações nessa vida, relações, nem sempre conjugais, né, de relacionamento familiar, mas às vezes relações de trabalho que têm alguma ligação kármica. Então, às vezes a gente está dentro, permanecendo um sistema de uma empresa, do emprego, se relacionando com pessoas específicas lá dentro para resolver questões. Então, por isso que tem aquelas pessoas, essa eu não gosto muito, não me sinto muito bem com essa pessoa, tem algumas questões, eu não sei explicar bem. Tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar. Então, a constelação a gente consegue ver isso. A gente consegue entender o que está desarmônico no sistema, identificado o que está desarmônico, a gente acessa registro akáshico e vamos entender o que tem que ser trabalhado ali naquela relação, se tem alguma questão para ser trabalhada. E aí a gente consegue desvincular, iluminar o fio desse sistema, né? Deixar aquele sistema flua harmonicamente e cada um siga o seu caminho, enfim, né, conforme tem que seguir. Então, em breve, né, eu ainda não estou divulgando esses atendimentos de constelação, mas eu estou organizando um material para divulgar, em breve vocês vão ficar sabendo aí, e justamente porque eu estou estruturando uma forma de fazer isso online, estou buscando plataformas, né, quais softwares e plataformas eu posso utilizar para que a gente consiga fazer isso online, tá? Então é isso, fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, queiram saber um pouco mais sobre a terapia, fiquem à vontade, mandem um e-mail para nós, pazetransformação@gmail.com. Em breve também vou divulgar no Insta e no site um telefone WhatsApp para vocês entrarem em contato, tirarem dúvidas também da congregação, desse trabalho como um todo, então vocês podem tirar dúvidas sobre todos os tipos de trabalho que a gente tem aqui, tá? Muito obrigada, até mais.